A palavra de Deus, a palavra bendita, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 15 diz: Se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por duas ou três testemunhas. Esse texto nos faz saber que o Senhor aprova que haja entendimento entre os irmãos, e quando não houver entendimento, quando não houver escuta ativa a respeito do que está errado, do que está injusto, da ofensa cometida, do mal cometido, então fala-se pessoalmente, não tendo resposta, não tendo sucesso, ao menos então chame um ou dois outros e fale com ele novamente para que tudo o que você disser seja confirmado por duas ou três testemunhas. Isso tem a ver com justiça, isso tem a ver com correção, isso tem a ver com você estar certo de que fizer a sua parte e de que pode ficar livre de ser cúmplice da injustiça ou de ser acusado de não ter procurado paz, acusado de não ter procurado resolver, para não ser acusado ou acusada de propor, ou melhor, de não propor a correção do mal feito. Então que haja testemunha. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como um gentil ou como um cobrador de impostos, sendo que um cobrador de impostos naqueles dias era uma pessoa não grata. Trate-o como se fosse alguém de fora da família, um gentil. Isso pode parecer muito duro, e é muito duro, e talvez não condiz muito com a nossa perspectiva de amor e de perdão incondicional, mas é preciso ver que o Senhor intenta que haja disciplina para que aquele que cometeu grave erro, e não somente o erro em si, mas o erro de não ter se permitido ser admoestado, de não ter permitido ser ele mesmo corrigido, de não ter reconhecido a sua parte no mal cometido, então ele deve ser disciplinado para que na disciplina do Senhor, a disciplina aplicada pela igreja, ele possa então ter o seu tempo de reconhecimento, porque a disciplina do Senhor é para salvar. É que a nossa disciplina e a nossa visão ao ler esse texto considera um desprezo absoluto, mas conhecendo a Deus e conhecendo a palavra de Deus, nós saberemos, inclusive orientado pelo apóstolo Paulo, quando ele volta a tratar desse tema. E é muito correto da nossa parte para com Deus entender que a disciplina do Senhor é para salvar. Trago esse texto porque algumas pessoas me procuraram durante essa jornada do perdão para dizer e perguntar algumas coisas que pareceram não haver entendido qual é a proposta do perdão em primeiro lugar, o que se leva em consideração em primeiro lugar. É a nossa disposição em liberar perdão para o outro, independente do outro, mas também tendo a sabedoria de reconhecer o que é justo, o que é injusto, sabendo que muitas vezes você não terá, eu não terei, nós não teremos como fazer justiça, porque cabe a cada caso a percepção do que significa justiça, reconhecer que muitas vezes nós ficaremos impotentes por respeitar a decisão do outro, o querer do outro, a limitação do outro, mas que seja o que for, o caso que aconteça, fato é que nós somos chamados pelo Senhor a liberarmos perdão e deixarmos o outro seguir. Veja, mesmo neste caso, é dito, trate-o como gentil, cobrador de impostos, ou seja, já não há mais o que fazer, é deixá-lo reconhecer que não tem mais o que fazer. Eu lhes digo a verdade,
O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado do céu. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Isso vem no bojo da reflexão a respeito da correção entre os irmãos. Se nós ficarmos ligados aqui na terra, com as nossas intrigas, com as nossas picuinhas, com as nossas encrencas, com os nossos problemas, com as questões graves ou menores, sejam de que ordem for, se nós nos dedicarmos a elas como se só existisse a terra, se nós ficarmos ligados na terra a estas coisas, nós estaremos ligados somente à terra, somente às coisas que nos acontecem aqui, somente aos problemas que nos amarram aqui. Mas se nós tivermos o coração em Deus, se nós tivermos a nossa esperança em Deus, a nossa esperança no céu, a nossa esperança na glória do Senhor, nós teremos visão de que o que nos acontece aqui está intimamente ligado ao que nos acontece no céu. O que nos acontece aqui está intimamente ligado ao que nos acontece no céu. Eu também lhes digo, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem ao meu Pai, no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. É mais uma confirmação de que tudo o que fazemos aqui se relaciona ou não se relaciona ao céu. Se relaciona ao céu quando nós temos a nossa esperança em Deus, a nossa confiança em Deus. Mas há quem se limite somente às coisas daqui, ao que lhes acontecem aqui. Nós, porém, que temos conhecimento da palavra e estamos tateando nesta jornada para que nós não venhamos a cair e a desistir, porque todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades, então iremos adiante e acontecerá aquilo que eu disse inicialmente, aquele que começou a boa obra há de terminar em nós.